Meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? É um privilégio para mim estar aqui mais uma vez para compartilhar com vocês a palavra de Deus. Antes de começar esta mensagem, eu peço aos que ainda não se inscreveram no canal para que possam fazer. Peço para vocês clicarem aí no sininho, deixar o seu like e assim vocês estarão colaborando com esse ministério e com certeza o número de pessoas que assistem estes vídeos vai aumentar. Louvado seja Deus, glória a Deus. Meus amigos, o amor de Deus é incomparável, indescritível. A palavra de Deus revela que Ele é rico em perdoar. É isso mesmo, Deus é rico em perdoar. E todos aqueles que confessam seus pecados são perdoados. E Deus lança nas profundezas do mar esses pecados e assim essas pessoas passam a viver uma vida de comunhão com Deus. Mas eu quero dizer para vocês que existe um pecado que Deus não perdoa. Um pecado que a palavra de Deus denomina como um pecado imperdoável. Que pecado é esse, pastor? A palavra de Deus, ela responde, no livro de Mateus, capítulo 12, verso 31 e 32. O pecado que Deus não perdoa é o pecado contra o Espírito Santo. E neste momento desejo ajudar aquelas pessoas que estão pensando que cometeram esse pecado pelo fato de terem reincidido nos seus erros, nas suas transgressões e acharem que já foi longe demais e que não existe mais esperança de salvação para elas. Eu quero dizer para vocês que o pecado contra o Espírito Santo é praticado por etapas. Não é praticado uma única vez, mas é um processo. E a primeira etapa deste processo é entristecer o Espírito Santo. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 30, o apóstolo Paulo declara: não entristeçais o Espírito Santo, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Então, devemos nós alegrar ao Espírito Santo. Quando nós deixamos de ler a palavra de Deus, deixamos de orar, quando negligenciamos na nossa vida devocional, o Espírito Santo se entristece. E tudo aquilo que praticamos que não agrada a Deus, entristece ao Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, ele não desiste de nós. Aí, como consequência, nós resistimos ao Espírito. E resistir ao Espírito é a segunda etapa deste processo, que nós encontramos no livro de Atos, capítulo 7, versículo 51, onde o Senhor Deus está falando de pessoas que sempre resistiram ao Espírito Santo. O Espírito Santo toca no nosso coração, sussurra nos nossos ouvidos, dizendo: este é o caminho e andai por ele. E assim nós não o obedecemos e resistimos ao Espírito Santo. Então nós estamos no caminho de cometer o pecado contra o Espírito Santo. E o terceiro passo? O terceiro passo é extingui-lo. E a palavra de Deus diz: não extingais o Espírito. Então, quando nós resistimos, quando não cedemos ao Espírito Santo, o passo seguinte é extingui-lo, é deletá-lo. Não queremos fazer a vontade do Espírito Santo e endurecemos o coração.
E então, quando isso acontece, aí o Espírito Santo se retira. Está escrito, na palavra de Deus, que aconteceu com o rei Saul. O rei Saul, no seu orgulho, desobedecendo a Deus, cometeu o pecado contra o Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito Santo foi retirado dele. E isso acontece com todos aqueles que persistirem no pecado. Por isso, nesse momento, eu faço esse apelo para que você ouça a voz do Espírito Santo, para que assim você não venha cometer o pecado contra o Espírito Santo. E como é que uma pessoa sabe que cometeu o pecado contra o Espírito Santo? Responda nos comentários esta pergunta. Eu vou orar por você nesse momento, interceder diante de Deus, para que você, cada dia, procure alegrar o Espírito do Senhor e que assim possa evitar o pecado imperdoável. Somente através do poder de Deus, através da nossa entrega a esse Deus, é que poderemos evitar de cometer este pecado. Pai nosso que estás nos céus, louvado, exaltado, honrado, glorificado, reverenciado e santificado seja o teu nome, meu Pai. Muito obrigado, meu Pai, pelo teu Espírito, que testifica com o nosso espírito de que somos os teus filhos. Meu Pai, nos concede, meu Deus, o privilégio de cada dia mantermos comunhão contigo, para não pecarmos contra o teu Espírito, mas para que possamos, meu Pai, sempre sentir a sua presença no nosso coração, e assim, ao cometermos algum pecado, venhamos a nos arrepender e confessar esses pecados, para que não venhamos cometer o pecado imperdoável. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor cada dia aumente a nossa fé e abençoa, meu Deus, todos os que estão assistindo este vídeo, que a tua bênção repouse sobre cada um deles. É isso que eu te peço no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus.